Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do atual cenário político e econômico. Para falar sobre os contornos históricos do momento político atual, eu entrevisto o historiador Gilberto Maringoni, professor da Universidade Federal do ABC. Gilberto Maringoni foi candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL nas eleições de 2014. Agradeço sua presença. E a primeira questão, olhando, hoje foi um dia, né, de muita declaração política por parte do governo. Michel Temer conclamando ao Congresso a responsabilidade por uma crise que antes ele disse que era crisezinha, hoje ele falou que é desagradável, mas destacando a gravidade do momento. O ministro da Fazenda fez uma referência que as medidas que eles propõem para o acerto da economia não são sexy nem divertidas. Não sei como é que o senhor vai analisar isso. E a questão do momento. Há na história do Brasil um precedente equivalente com uma presidente da República numa situação tão adversa, no início do mandato, queda progressiva na aceitação, na aprovação do governo dela, na popularidade, sem um projeto claro apresentado à população, na situação em que Dilma Rousseff está, inclusive com o partido que a sustenta a cada dia mais fragilizado? Olha, Maria Lídia, boa noite. Esse dia de hoje, você citou 3 personagens, o vice Michel Temer, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro Mercadante. A Mercadante eu havia conversado antes, eu não cheguei a falar agora, mas ele também fez um aceno à oposição hoje. O que é notável no dia de hoje é que o principal personagem da cena política está ausente, que é o presidente da República. Isso é muito eloquente. A perda de autoridade presidencial é um traço quase inédito. Eu não consigo me lembrar de um presidente da República que tenha vivido uma erosão na sua autoridade de maneira tão rápida e acentuada como Dilma Rousseff. Porque ela fez uma campanha conclamando a população de que iria haver continuidade, desenvolvimento, bem-estar, a história de nem que a vaca tussa. E quando ela se elege, ela vira as costas para esse aceno que ela tinha feito à população, rompe com a sua base social, que é a base histórica do PT, o trabalhador organizado urbano, os pobres, os beneficiários do Bolsa Família, enfim, aqueles prejudicados históricos. E faz um giro que ninguém entende. E aplica um ajuste fiscal que acusava o Aécio que pretenderia fazer. Isso todo mundo sabe. Mas isso já aconteceu antes, assim, com esses contornos? Dessa maneira, o Getúlio, quando se elege em 50, faz uma campanha pelo desenvolvimento, ele nomeia o Ministério Conservador, mas logo em seguida ele começa a tomar uma série de medidas positivas. Ele garante, ele dobra o valor do salário mínimo em 53, ele cria a Petrobras, retira uma série de restrições à atividade sindical que estavam vigentes no governo Dutra, que foi um governo de recuos em várias questões democráticas, mas ele rapidamente se recompõe, porque o Getúlio tinha uma história de ligação com os de baixo, tal, que ele mantém. A Dilma não. A imagem que eu tenho é aquela imagem do desenho animado, quando o sujeito sobe numa árvore com um serrote e ele senta no galho e serra a árvore. Porque foi quase que um suicídio político que ela fez, perde autoridade não só diante da sua base, mas diante dos conservadores. Bom, agora, então, essa situação do executivo, né? O executivo está, assim, tão esvaziado, considerando que detém o poder sobre a máquina estatal. É o executivo que detém esse poder nas autarquias, nos bancos públicos. O executivo está realmente sem poder ou detém um poder que é significativo para a continuidade dos dias? Não, o poder do executivo é muito forte no Brasil, é um regime presidencial de fato. Agora, nós estamos numa situação em que a base parlamentar que elegeu a Dilma não se entende, a principal oposição vem de dentro da sua base, vem do PMDB, o PT está sem rumo, ela se elegeu sem um projeto claro, o projeto de fazer o ajuste fiscal que ela adota desestimula o empenho da sua base, ou seja, o apoio que ela poderia ter, que o Lula teve na época do mensalão, ela não tem hoje. Então, você tem uma série de denúncias de corrupção. Em 2005, as denúncias de corrupção, a gente via as pesquisas, o Brasil estava voltando a crescer, o salário mínimo estava se valorizando, ou seja, havia uma sensação de melhoria de vida na sociedade. E aí o Lula conseguiu se reeleger com folga em 2006.
Hoje, não só existem as denúncias, mas o principal é que o cidadão vota e se manifesta com o bolso. Ele está ficando desempregado, a sua renda está caindo, está chegando o Dia dos Pais, as vendas estão em queda. Então, essa é a situação, o caldo de cultura da crise econômica, que se casa com a crise política de perda de autoridade e cria essa confusão do executivo sem rumo. Então, cada ministro parece que dispõe do seu feudo para o seu lado para fazer a sua política particular. Agora, perda de autoridade. O vice-presidente Michel Temer foi hoje ao Congresso, ele é o articulador político do governo Dilma. Ele foi ao Congresso pedir uma responsabilidade em termos de participação para projetos, com a história lá da pauta bomba, dos projetos, né, que podem incomodar profundamente ao executivo, a presidente Dilma. Ele foi conclamar a isso. Quando ele é um presidente do PMDB, e os dois grandes líderes, presidentes das casas, que estão fazendo esse inferno na vida de Dilma e do governo dela, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, são do PMDB. Que articulador político é esse que não consegue articular nem com aqueles que pertencem ao partido dele? Mas ele está articulando, ele está ocupando o espaço que a presidente não está ocupando. Ele é quem está indo conclamar a união do Congresso Nacional. Mas ele não consegue com o Eduardo Cunha nem Renan Calheiros? Mas aí vai conclamar com os demais? Parte da negociação, porque a situação é complicada. O Michel Temer é vice, a Dilma é chefe do executivo, o Eduardo Cunha está às turras com o PT, e o Eduardo Cunha conseguiu galvanizar a maioria do PMDB na Câmara. Com o PT ou com a Dilma e o governo dela? Com a Dilma e o seu governo, mas com o PT na Câmara. Ele compôs 4 CPIs em que o PT está excluído dos postos diretivos da CPI. Isso tudo, com uma crise econômica que foi, em grande parte, potencializada pelo ajuste, é um ajuste que você reduz gastos para aumentar, você aumenta juros, reduz gastos, dizendo que vai ter crescimento depois, e ninguém vê crescimento. Então, essa combinação, economia e política, destrambelhadas, é que daí todo mundo quer ocupar um espaço de protagonista. E agora o vice-presidente Michel Temer está fazendo esse trabalho, tentando se colocar diante do parlamento, diante do Congresso. Historicamente, qual é o papel das ruas? Nós estamos com manifestação agendada agora para o dia 16. As manifestações, num momento em que a insatisfação é manifesta nas pesquisas de opinião, popularidade, aprovação da presidente em queda progressiva, e a confiança em políticos, nos partidos, no próprio governo, também em nível muito baixo, conforme mostrou a pesquisa do Ibope. Poderá ser uma data histórica, dia 16? O dado novo é que a tensão parece sair da tensão palaciana, ou seja, a tensão Congresso-Palácio do Planalto, e passar para as ruas. Quando essa tensão vem para as ruas, não se sabe o que pode acontecer. Nós temos 2 manifestações. Uma manifestação oposicionista, dia 16, que o PSDB está inflando, está ajudando a inflar pela TV, e uma oposição da base social da Dilma no dia 20, em que existe uma tensão, o seguinte, é uma manifestação contra o ajuste, mas os petistas querem que seja uma manifestação de apoio. Essa do dia 20 só vai ter algum sucesso se for uma manifestação contra o ajuste. Essa do dia 16 é uma manifestação, todas elas são democráticas, mas existe sempre aquele setor mais radicalizado da direita que vai vir pedir golpe, que vai vir pedir impeachment, que vai vir pedir volta da ditadura. Esse é o perigo das ruas saírem ao controle, especialmente no dia 16. E aí nós podemos entrar no imponderável. Então nós estamos entrando num agosto que historicamente é o mês em que o Getúlio se matou, é o mês em que o Jânio renunciou, é o mês em que a crise do governo Collor se acentuou. Quer dizer, tradicionalmente agosto é o mês do desgosto, mesmo na política, em que a gente tem essa tensão nas ruas que a gente não sabe o que pode acontecer. Pode resvalar para o imponderável, especialmente a do dia 16. Temos de aguardar, e a expectativa, por tudo que foi dito aqui, não é positiva. Aguardar e repelir esses intentos de malucos que querem o golpe ou volta da ditadura ou coisa que o valha. O Brasil não precisa disso. Aliás, Certamente. O Brasil é contra isso. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Gamberinha.